O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 8, parte 2. Prudência. Você não acha que às vezes essas coisas parecem dominadas, mas outras vezes ainda lhes são um estorvo? Cristão. Acho, mas isso é raro. Porém, quando me acontece, para mim são horas preciosas. Prudência. Você consegue lembrar porque às vezes as contrariedades lhe parecem dominadas? Cristão. Sim. Quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, quando olho a minha capa bordada, também quando leio o rolo que trago junto ao peito, e ainda quando a ideia do lugar para onde estou indo me estimula. Prudência. E o que o faz tão desejoso de ir até a morte, até o Monte Sião? Cristão. Bem, lá espero ver bem vivo aquele que, morto, vi pendurado na cruz. E ali espero livrar-me de todas essas coisas que até hoje estão em mim e que me aborrecem. Lá dizem, não existe morte. Lá viverei com a companhia que mais me agrada. Para dizer bem a verdade, só posso mesmo amá-lo, pois foi ele quem me aliviou o fardo. Estou cansado da enfermidade que trago dentro de mim. Prefiro estar onde não morrerei mais, ao lado daqueles que continuamente bradam: Santo, Santo, Santo. Então Caridade tomou a palavra e perguntou a Cristão: você tem família? É um homem casado? Cristão: tenho mulher e 4 filhos mesquinhos. Caridade: e por que não os trouxe consigo? Cristão: como gostaria de ter feito isso, disse entre lágrimas, mas todos eles foram absolutamente contrários à minha peregrinação. Caridade: mas você deveria ter conversado com eles e se empenhado em mostrar-lhe o perigo de ficar para trás. Cristão: pois foi isso que eu fiz. Disse-lhes também que Deus me havia revelado a destruição de nossa cidade, mas eles pensaram que eu estava gracejando. Leia Gênesis capítulo 19, versículo 14. E não me deram crédito. Caridade: mas porventura pediu a Deus que abençoasse o conselho que você lhes dava? Cristão: pedi, e isso com muito amor, pois acredite, minha mulher e meus pobres filhos me eram muito caros. Caridade: mas você lhes falou do pesar que senti, do medo da destruição? Pois suponho que a destruição lhe era bastante visível, não? Cristão: era, e cada vez mais. Talvez eles vissem também os temores no meu rosto, nas minhas lágrimas e também nos tremores que eu tinha por causa da apreensão diante do juízo que pairava sobre nossas cabeças. Nada disso, porém, foi suficiente para fazê-los vir comigo. Caridade: mas por qual a razão que eles alegaram para não vir? Cristão: bom, minha mulher tinha medo de perder esse mundo, e os meus filhos se apegavam aos prazeres insensatos da juventude. Assim, aquela por um motivo, estes por outros, todos eles me deixaram partir assim, sozinho. Caridade: mas será que com a sua vida fútil você não contrariou tudo que com palavras usava para tentar convencê-los e acompanhá-los? Cristão: realmente a minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das minhas muitas faltas. Aliás, sei também que o homem, por sua conduta, pode logo derrubar aquilo que por argumentos ou persuasão tenta impor aos outros, para o próprio bem deles. Mais uma coisa posso dizer: eu tomava todo o cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de ter aversão à peregrinação. Sim, e por isso mesmo eles me diziam que eu era rígido demais, que me privava de coisas, por causa deles, nas quais eles não viam mal algum. Não, acho que posso dizer que, se em mim viram algo que realmente os deteve, era a grande dor que me afligia ao pecar contra Deus, ou fazer algum mal contra o meu próximo. Caridade: de fato, Caim odiava o seu irmão, porque as suas próprias obras eram más e as de Abel justas. Leia 1 João, capítulo 3, versículo 12. Se a sua mulher e seus filhos se ofenderam com você por isso, mostraram-se assim implacáveis diante do bem. Mas você libertou a sua alma. Leia Ezequiel, capítulo 3, versículo 19, do sangue deles. Então vi em meu rosto que assim ficaram conversando até ficar pronta a ceia. E estando eles também prontos, sentaram-se à mesa. Ora, a mesa estava posta com belos pratos e vinho também muito fino. E toda a conversa durante a ceia foi sobre o Senhor do morro, a saber, sobre o que ele fizera e por que ele fez e o fez. E por que construíra aquela casa.
E pelo que disseram, percebi que ele fora um grande guerreiro, que combatera e matara aquele que tinha o poder da morte. Leia Hebreus capítulo 2, versículo 14. Não sem ele mesmo corresse grande risco, o que me fez amá-lo ainda mais. Pois, como disseram eles, e como creio eu, disse Cristão, ele o fez com perda de muito sangue, mas o que espalha a glória da graça em tudo o que ele fez é o fato de tê-lo feito por puro amor por sua terra. Aliás, alguns da casa disseram que o haviam visto e também conversado com ele depois da sua morte na cruz. Atestaram ter ouvido da sua própria boca que ele ama tanto os pobres peregrinos que, do Oriente ao Ocidente, não se acha amor igual. Além disso, deram como exemplo daquilo que afirmaram o seguinte: ele havia se despido da própria glória para fazer isso pelos pobres. E disseram tê-lo ouvido a falar e afirmar que não habitaria só na montanha de Sião. Disseram ainda que ele fizera príncipes e muitos peregrinos, embora por natureza tenham nascido mendigos e a sua origem fosse o monturo. Leia 1 Samuel, capítulo 2, versículo 8 e Salmos, capítulo 113, versículo 7. Assim, conversaram até tarde da noite e, após orar pedindo a proteção do Senhor, foram finalmente repousar. O peregrino foi acomodado em um amplo quarto no andar de cima, cuja janela dava para o nascente. O nome do quarto era Paz, e ali ele dormiu até o raiar do dia. Então acordou e cantou. Onde estou agora? Será isso o zelo divino, o amor de Jesus por aquele que é peregrino? A tantas coisas dá, até perdão ao réu, que habita já nas vizinhanças do próprio céu. Então, de manhã, todos se levantaram e, conversando, disseram que ele não partisse, sem antes ver as raridades da casa. Primeiro, levaram-no até a biblioteca, onde lhe mostraram os documentos de grande antiguidade. Se bem me lembro do meu sonho, mostraram-lhe antes de tudo a ascendência do Senhor do Morro, que era filho do ancião de dias e veio à existência por eterna geração. Ali também se achavam mais plenamente registrados os atos que ele executara, os nomes das muitas centenas que ele tomara para o seu serviço, e como ele os havia posto em moradas que jamais seriam destruídas, nem pela passagem dos dias, nem pela degeneração da natureza. Então leram para ele alguns dos atos meritórios que alguns de seus servos haviam feito, como subjugaram reinos, executaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas de leões, aplacaram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza extraíram força, agitaram-se na luta e fizeram bater em retirada exército de estrangeiros. Leia Hebreus capítulo 11, versículos 33 e 34. Depois leram ainda o outro volume dos documentos do lugar, um trecho em que mostrava que o Senhor se dispõe a receber na sua graça todas as pessoas, mesmo aquelas que no passado tenham feito grande afronta à sua pessoa e aos seus caminhos. Ali também estavam diversas histórias de muitas outras coisas famosas, e de todas elas, Cristão teve um vislumbre de coisas antigas e modernas, além de profecias e predições de acontecimentos que seguramente se cumprirão, tanto para pavor e espanto dos inimigos, quanto para consolo e alívio dos peregrinos. No dia seguinte, levaram-no à armaria, onde lhe mostraram toda sorte de petrechos que o Senhor providenciara para os peregrinos: espada, escudo, capacete, couraça, toda oração e calçados que não se gastam. E ali havia bastante para equipar tanto os homens ao serviço do Senhor, quanto as miríades de estrelas que há no céu. Também lhe mostraram alguns dos objetos com que alguns dos seus servos haviam feito prodígios. Mostraram-lhe a vara de Moisés, o martelo e o cravo, em que Jael matou Sísera. Também os cântaros, as trombetas e as tochas em que Gideão fez bater em retirada os exércitos de Midian. Então lhe mostraram a aguilhada de bois que Sangar usou para matar 600 homens. Ainda a queixada com que Sansão fez tamanhas proezas. Mostraram-lhe, além disso, a funda e a pedra que Davi usou para matar Golias de Gate, e também a espada com que seu senhor irá matar o homem de iniquidade, no dia em que se erguerá para o juízo. Apresentaram-lhe, além disso, muitas coisas excelentes, e Cristão se admirou bastante delas. Isso feito, já era hora de dormir. Então vi em meu sonho que de manhã ele se levantou decidido a seguir viagem, mas quiseram que ele ficasse até o dia seguinte e disseram:
Se o tempo estiver bom, nós lhe mostraremos as montanhas aprazíveis. Era algo que, segundo lhe disseram, lhe traria ainda mais ânimo, pois as montanhas ficavam mais perto do refúgio desejado que o lugar onde estavam então. Ele aceitou o convite e ficou. Já alto sol, levaram-no até o terraço da casa e apontaram-lhe o sul. E eis que, a grande distância, ele viu uma região montanhosa das mais lindas, embelezadas com matas, vinhedos, frutas de todas as espécies. Flores também, com riachos e fontes, tudo muito agradável de olhar. Cristão perguntou o nome daquela terra e lhe disseram que era a terra de Emanuel, região a qual todos os peregrinos tinham livre acesso, tanto quanto o morro onde estavam, e que, quando ele chegasse lá, poderia ver o portão da cidade celestial, pois os pastores ali moram e mostrariam. Ora, ele se lembrou então de que era hora de partir e todos concordaram. Mas primeiro disseram, vamos novamente até a armaria. E para lá se dirigiam e, chegando, aparelharam da cabeça aos pés com um instrumento da mais alta qualidade e resistência, talvez para enfrentar os perigos do caminho.